E fala aí, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal pra gente falar de Kimetsu no Yaiba, cara. Terceira temporada aí, episódio 8, né? Maravilhoso como sempre, né? Incrível demais. A cada episódio melhorando ainda mais o material original, que já é bom pra caramba. E aqui eles melhoram, colocam as coisas assim de forma mais coesa, né? Alterando um pouquinho a ordem aqui e ali. Eles dão umas pequenas mexidinhas aqui, fazem alguns pequenos acréscimos que no final, né, no geral, assim, complementam assim de forma incrível a história, né? Dá uma sensação de continuidade muito boa também. É impressionante, cara, o que esse estúdio, né, o que a direção consegue fazer nesse anime aqui é sempre surpreendente e, claro, né, sem deixar de colocar aquelas cenas incríveis, né, de ação. Essa parte finalzinha ali do Tokito, ele, nossa, caramba, cara, essa parte da névoa dele ele ficou muito boa, cara, que deu uma sensação assim de velocidade, né, dessa característica ali que ele tem, tal, de movimentação dele sumir de um lado pro outro, assim, né, porque ele usa esse lance da névoa, assim, pra se ocultar também, então ficou muito da hora, cara, e a trilha sonora é impecável, cara, meu Deus, essa trilha de Kimetsu é muito boa, cara, e como que, usando, vamos dizer assim, a mesma trilha, eles conseguem colocar umas variações nela, assim, mudando o tom, né, o ritmo e, nossa, cara, muito bom, velho. E a gente teve, né, o passado do Tokito, ele usando a marca também, que foi uma surpresa, né? Porque você fica, ué, como assim, cara? Isso aí não é só o Tanjiro que usa, não é o poder do protagonista e tal, né? Não é coisa ali só de, isso aqui é o poder especial do protagonista. E outro tá usando também? Como assim? Não é só o Tanjiro, então? Né? E aí? Bom, vamos falar sobre tudo que rolou nesse episódio aqui, mais uma vez, muito bom. E dessa vez eles fizeram exatamente como no anterior, né? Adaptaram dois capítulos, né? O 118 e o 119, né? Porque eles acrescentaram bastante coisa, deram mais tempo ali para algumas explicações e tal, né? Para dar um peso maior, né? Uma complementada, né? Ficar mais bem explicadinho ali tudo que rolou no passado do Tokito, né? Que, mais uma vez, um passado triste dele também, né? E bom, agora sim, bora lá falar de tudo que rolou nesse episódio aqui, porque a gente começa, né, logo após o Tokito ele ser libertado, né, daquela prisão, né, do jarro de água dele lá e tal, né, que o Kotetsu deu ali um pouquinho de ar para ele, ali ele conseguiu usar a técnica dele e escapou, né? Só que embora ele tenha escapado, você vê que ele tá muito mal ainda, né? Não só porque o tanto que ele ficou embaixo d'água lá e tal, e também, né, por causa das agulhas, né? Aquilo ali tá com um veneno ali que tá deixando o corpo dele dormente e tal, né? Ele tá já apagando ali com os sentidos dele. E para piorar a situação, aparece mais daqueles peixes ali de peixe-espada lá e tal, né, para atacar ele também, né? Então o cara tá numa situação bem complicada, né? E aí começa o flashback, né? A gente começa a lembrar ali junto com o Kotetsu, né? Do Kotetsu não, né? Do Tokito, né? Ele lembrando, né? Recuperando parte ali das memórias dele, né? Aos pouquinhos a gente vai vendo, né, sumindo aquela névoa, né? Porque lembra que sempre que mostrava alguma lembrança dele, alguma coisinha assim, era tudo envolto em névoa, assim, dessa vez a gente viu mais claramente, né? Ou seja, ele tá recuperando ali as memórias dele, né? E aí, né, a gente vê ali uma lembrança lá do passado, né, dele bem criança ainda mesmo, ali com uns 10 anos, alguma coisa assim. E uma noite ali tempestuosa e tal, né? A gente vê que a mãe dele tá muito mal ali, ela tá com muito frio, aí ele coloca o cobertor nela, mesmo se ela continua com frio, ele pega o dele, coloca nela ali também, ela tá muito doente, né? E o pai dele tinha saído ali naquela mesma noite, ali com aquela tempestade toda, para buscar ali uma erva ali que ele achava que poderia curar ela e tal, né? É um negócio que ela no topo de uma montanha lá. E o que acontece? Ele acabou caindo ali, né? Pegou a erva ali, acabou caindo, morreu na queda. E, ao mesmo tempo, né, a mãe dele também morreu dessa doença ali, né? Ou seja, no mesmo dia ali, ele perdeu os dois pais dele, né? E aí ele fala, né, que só ficou ele e o irmão gêmeo dele, né? Que é o Muichiro, né? E o Yuichiro, né? Que é o irmão dele, né? Então eles tiveram que viver eles sozinhos, né? Eles continuaram ali com o trabalho deles, né? De lenhadores, eles cortavam lenha para vender e tal. Parecido com o Tanjiro, né? Só que o Tanjiro era carvão, né? Eles é lenha ali no caso, né? E você vê que o Muichiro, né? Ele é bem fraquinho, assim, né? O irmão dele, apesar de ter a mesma, vamos dizer assim, mesmo porte físico dele, assim, ele já era um pouquinho mais forte, ele conseguia fazer as coisas, né? O Muichiro, ele é um pouco meio desengonçado, assim, e tal, né? Porque ele é bem fraquinho mesmo, né? Tanto que até hoje, né, você vê ele adulto ali e tal, né, mais jovem, assim, maior, mesmo assim ele tem esse corpo assim mais frágil, né, e tal, não é igual os outros rachas, né, que são um pouco mais parrudos, assim, e tal, né, tem um desenvolvimento maior, assim, no corpo, né, ele é mais de boa, assim, né, bem mais normal, né. Enfim, e com isso, né, depois que o tempo foi passando, a gente vê que o irmão dele, né, o Yuichiro, ele ficou muito amargurado com tudo que aconteceu. Ele meio que culpava os pais dele por eles terem morrido, né, e abandonado os dois, né, porque ele falou, caramba, tá vendo, eu falei com a minha mãe várias vezes
para ela trabalhar menos, ela morreu por causa disso, ela trabalhava o tempo inteiro, sem parar, muito. Eu falei, pô, descansa um pouco, ela não fez isso, e aí acabou morrendo por causa de alguma doença. Aí eu falei pro pai, pô, não vai lá buscar essas ervas, não vai adiantar nada, ela vai morrer do mesmo jeito. É bem frio ele, né? E ele foi lá mesmo assim, acabou morrendo por causa disso, né? Se ele não tivesse feito isso, só a mãe teria morrido, né? E assim, ele tá pensando assim, racionalmente na coisa toda, né? Não é que ele é mal, alguma coisa assim, não. Ele tá sendo racional. Ele tá pensando assim, ó, talvez uma forma que ele usou ali para se proteger, né? Para tentar seguir em frente, né? Só que o Mútil, né, ele ficava triste com isso, pô, não fala assim dos nossos pais e tal, né? Eles eram gentis, que não sei o quê. E aí o Yuichiro, ele fala que tudo bem, e foi essa gentileza que levou eles à morte. Se eles não fossem assim, se preocupassem com os outros ali o tempo inteiro, eles teriam, talvez os dois estivessem aqui junto com a gente, né? Agora tá nós dois aqui sozinhos, né? E aí ele dá um esporro no irmão dele também, né? Porque ele tenta retrucar falando, pô, não fala assim deles e tal. E ele fala esse negócio, né? Que esse o Mu, né? De Muichiro, significa incompetente, né? Vem lá do kanji ali do nome dele, né? E aí ele fica mal pra caramba com isso ali e tal, né? Você vê que eles tinham uma relação assim bem intensa, né? Porque também eles tinham que trabalhar o tempo inteiro, né? Não tinham nem muito tempo assim para fazer alguma outra coisa. Enfim, vai passando ali o tempo, né? Os dias vão passando. E um dia, né, eles recebem ali a visita da Amane, né, que é a esposa lá do Ubuyashiki, né, do mestre deles lá, né. Ela faz uma visita ali porque queria levar eles com ela e tal, né, falou que eles eram descendentes ali de um lendário espadachim, que talvez eles pudessem usar a primeira respiração, não sei o que. O Muichiro, né, ele fica todo empolgado, caramba, pô, a gente vai conseguir ser uns guerreiros muito fortes, vamos poder salvar as pessoas, ajudar elas e tal, não sei o que, né. Só que o Yuichiro, né, ele vê com outros olhos aquela coisa toda. Ele pensa, nossa, a mulher tá enganando a gente, não sei o que, ela quer usar pra alguma coisa, depois vai descartar a gente, não sei o que. Ele não acredita em nada daquilo ali, expulsa ela de forma assim, bem ríspida mesmo, aos xingamentos, aos berros, joga água nela, né. E o Muichiro, né, ele ficava bravo com isso, ele ficou bravo com isso. Foi a primeira vez, né, que ele comenta, né, que a primeira vez que ele se levantou, né, que ele, vamos dizer, respondeu ao irmão dele, né, por causa da Amane, né. E aí, por causa disso, né, eles ficaram sem se falar. Eles pararam de falar um com o outro ali, né? Você vê que mostrava assim, é muito legal como eles conseguem só com o olhar ali, né? A construção toda, mostrar que o clima ficou pesadíssimo ali entre os dois, né? Eles passavam um pelo outro assim, não falava nada e tal. Ficou aquele clima assim meio, né, pesado, aquela coisa toda ali, né? Enfim. E aí vai seguindo, né? A Amane, ela tentou ir lá outras vezes para falar, mas não adiantava nada, né? O Yuichiro sempre, fora daqui, dá fora daqui. Bom, então, né, seguindo aí, passa mais algum tempo ali e chega um dia, né, naquela tal noite, né, que lembra que o Muichiro, né, ele se lembrava ali que de uma certa noite que estava muito quente, ele só ouviu o barulho das cigarras. Então a gente chega nessa noite aqui e aí de repente, né, os dois acordam ali com um barulho e um demônio entra na casa deles, ele aparece ali, um demônio tal, com uma forma bem humanoide mesmo, né, bem racional também, ele conseguia pensar ali, diferente do que aconteceu com o Genny, né? Que a mãe dele, quando virou o demônio lá, ela parecia um bicho raivoso, assim, não tinha muito pensamento. Esse aqui era mais racional, né? Ele entrou ali justamente para devorar os dois, né? Ele já parte, né, para cima ali do Muichiro, né? E olha só, né? O Yuichiro, né, que sempre reclamou, né, que sempre falou que não, que gentileza era horrível, isso aí não servia para nada, isso aí foi a culpa da morte dos nossos pais, né? A primeira coisa que ele fez quando o demônio invadiu foi pular para proteger o irmão dele, né? Então tudo que ele falava ali, né, era meio que só uma forma assim de proteger o irmão dele, uma coisa assim que ele usou para se blindar, até porque toda aquela responsabilidade, né, vamos dizer assim, de ser o chefe da casa e tal, cuidar das coisas todas, ele assumiu para ele, né? Então ele sim se importava com o irmão dele, ele sentiu a morte dos pais dele e tal. Ele meio que tentou levar tudo isso para ele, né? E fica muito claro, né? Quando ele protege o irmão dele. Aliás, a cena ficou pesadíssima, né? Porque o bicho arranca o braço dele fora, o braço voa pra parede ali, sangue voando pra todo lado, ele gritando ali em desespero, né? O Muichiro pega ele, assim, eles vão pro canto ali da casa, ficam tremendo ali os dois e tal. E o demônio ia matar eles, né? Só que aí, né? Quando o bicho ia atacar eles, né? O Muichiro, ele fala, né? Que começou a sentir o corpo dele ficando cada vez mais quente e tal, né? A garganta secando ali, um aperto muito forte no peito que ele sentia, e aí de repente tudo ficou vermelho. E aí ele não lembrou mais de nada e tal, como se tivesse perdido os sentidos, né? E aí quando ele recobra, né, os sentidos ali, quando ele acorda, quando ele volta a si, ele vê ali que tá do lado de fora, né, um pouco longe ali da casa dele, e tá o demônio ali, né? Ele já picotou o bicho todo ali, cravou espada, cravou tronco nele ali, e aí quando
nasce o sol ali, o bicho se destrói todo ali e tal, e morre de vez, né? Só que aí esse negócio, essa coisa que aconteceu com ele ali, cobrou um preço também, né? Porque você vê que ele sentiu todo, parece que, sei lá, todo o cansaço do mundo brotou nele aí na hora, né? Veio de uma vez só, né? O tranco, né? Dessa coisa ali que ele usou, desse poder, vamos dizer assim, né? Que fica claro ali que foi a marca, né? Que apareceu nele ali pela primeira vez, né? E aí ele cai ali, não consegue nem se mexer direito, ele vai se arrastando, né, tentando voltar. Ele fala que demorou muito tempo para conseguir voltar para casa, porque ele se arrastou mesmo, literalmente, com uma minhoca ali, né, para voltar para casa dele, né? E quando ele chega, ele vê os últimos suspiros, né, do irmão dele, que estava vivo ainda, cara. Ou seja, nossa, sofreu bastante, uma morte bem dolorida mesmo dele, né? E aí, né, a gente vê que o irmão dele ali tá falando ali que, eu que sou mal, não sei o quê, meio que falando pros deuses ali, né? Se for punir alguém, puna a mim, né? Não puna meu irmão, ele é muito gentil e tal, ele não merece nada disso daí. Opa, cortezinho rápido aqui, né? Desculpa o barulho de fundo aí, é porque tá tendo jogo, então, terrível. Mas enfim, voltando, né? E aí, ao dizer essas palavras ali, né, desejando que o irmão dele viva, né? Ele acaba morrendo ali, né? Tal, sangrou demais ali. Foi bem triste, né? A gente vê que o cenário ali tá todo devastado. Uma coisa que eu esqueci de falar. Mano, os cenários nesse episódio aqui tava uma coisa assim de louca, velho. Tava muito bonito. Parte assim da floresta, assim, do rio. Nossa, tá muito lindo. Caramba, cara. Enfim, voltando, né? E aí o irmão dele morre, né? E o Muichiro, né? Ele acaba lembrando, né? Que na verdade o Mu, do nome dele, né? De Muichiro, não é de incompetente, é de infinito, né? Vem de Mugen, né? Porque tem um lance ali dos significados do kanji ali que podem parecer iguais, né? Mas aqui no caso dele é de infinito, né? E aí a gente volta pro presente, a trilha sonora ali, ela tá ali presente, assim, de uma forma baixa, assim, né? Pra mostrar essa transição ali, ela vai aumentando aos pouquinhos, cara. Trabalho excepcional. E a gente vê a marca aparecendo ali no Muichiro, cara, no Tokito, agora eu vou chamar de Tokito, né? Ficou muito da hora, cara. Ele desperta ali a marca, né? Consegue fazer igual o Tanjiro, né? Tem aquele up de força, usa o poder da névoa ali, acaba com os peixes todos, né? Salva o Kotetsu. E já em seguida, né? Ele já se manda, já corre lá pra dentro lá daquela casa, né? Onde tá lá o Haganezuka e o Kanamori, né? Salva os dois, já atacando ali o superior, né? Que novamente se esconde ali no vaso, só que dessa vez ele não conseguiu ser tão rápido, né? Ou seja, o Muichiro tá muito rápido, cara. Ele conseguiu pegar mesmo o bicho se escondendo ali, né? Ficou muito da hora a cena. Aí o cara enfoca ali, ele usa o jarro dele pra invocar um monte de polvo, um monte de tentáculo, né? De polvo gigante, ele destrói tudo. E, cara, o Muichiro, ele picota tudo, velho. Ele corta tudo ali, uma velocidade insana, muito bom. E aí, né, ele pega ali a espada, né? Nesse momento ele aproveitou para pegar a espada ali com o Kanamori, né? A verdadeira espada dele, né? Que ele deixou lá consertando, né? Aliás, o design dessa espada aqui é muito bonito, cara. É um dos mais bonitos que tem, cara. Porque é um verde, assim, bem clarinho, assim. Ficou muito da hora o design, cara. Enfim, e agora, né, de posse da verdadeira espada dele ali, ele até lembra do ferreiro antigo dele, né? Que ele fala que morreu ali, teve um ataque cardíaco, alguma coisa assim, né? Tava muito velhinho já também, né? Ele lembra dessa história que ele falava, né? Que o ferreiro antigo dele se preocupava muito com ele, né? Falava que, nossa, você coloca muita pressão em cima de você, tá? Você sempre exagera demais nos treinos, né? Isso acaba prejudicando de alguma forma. Ele se preocupava muito, né? Com o Tokito, né? Enfim, e aí a gente volta, né, pra batalha de novo, que continua insano ali entre os dois. E tem uma sequência de movimentação ali do Muichiro perseguindo ali a lua, cara. Ficou muito bom, né? Porque eles combinam ali a velocidade de movimento ali com o Muichiro desaparecendo ali por causa da névoa também. Ficou muito... Cara, que cena, velho. E a trilha, meu, não tem nem o que falar dessa trilha sonora aqui, que é impressionante, né? E termina, né, com os dois ali, um encarando o outro, né? Porque a verdadeira batalha vai começar ainda, cara. Isso aqui é só o aperitivo, velho. Só o aperitivo. Enfim, terminou por aí, né? Agora é esperar pelo próximo aí, que promete. Vai ser a luta derradeira ali dos dois agora, né? Um vai mostrar só a verdadeira força dele, né? Que ele deixa ele a entender que não tá lutando com tudo ainda, né? E o Muichiro agora com o poder da marca também, né? Vamos ver. Enfim, promete muito. Com certeza vai ser um excelente episódio de novo, né? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião aí. Comenta, compartilha o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante, ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal para seus amigos, seus parentes, seus inimigos, para quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.